Feira é um culto de doutrina e talvez seja o culto mais importante da igreja, não desmerecendo os outros cultos, mas o que Jesus fez durante 3 anos foi ensinar. Jesus ensinou aos seus discípulos durante 3 anos. O ministério de Jesus foi voltado para o ensino, e é aqui no culto de doutrina onde nós aprendemos com a palavra de Deus. E lembrando que, como é prática da igreja, a gente sempre faz a exposição de um livro da Bíblia. E nós estamos no livro de Gálatas. Então é muito importante. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente nunca agrada a todo mundo. Tem umas pessoas que dizem, não, está indo lento demais. Outras, não, está indo rápido demais. A intenção pastoral é que nós possamos aprender cada detalhe da epístola. Então nós vamos nesse ritmo mesmo, versículo por versículo, palavra por palavra, tá? Para que Deus possa ir trazendo as aplicações práticas para as nossas vidas, tá? Para que Deus possa falar aos nossos corações, que Deus fala através da sua palavra. Não há mais revelação hoje, a revelação já está completa, que é a palavra de Deus. Muitas pessoas às vezes estão correndo atrás de revelações. O nosso amado pastor Hélio chamava de remelação, que não existe mais revelação. A revelação está na palavra de Deus completamente. Deus se revela através da sua palavra. Toda a revelação. Então, como é que nós falamos com Deus? Orando. Como Deus fala conosco? Através da sua palavra. É tão simples, mas as pessoas às vezes querem teimar e faltam ao culto de doutrina. No domingo nós temos 150 pessoas. Não, hoje nós temos 20, 25 pessoas. Mas assim, Deus ele sempre foi com poucos. Abramos nossas Bíblias agora. Sim, abramos nossas Bíblias na Epístola aos Gálatas. Aquele que não tem Bíblia vai estar exposto aqui no Data Show. Nós estamos no capítulo 2, dos versos 11 ao verso 14. Nós estamos trabalhando com esse tema. Quando a verdade do Evangelho está em jogo, tem que haver confrontação. Aqui é uma confrontação que o apóstolo Paulo faz ao apóstolo Pedro. E eu vou ler, tá, meus amados irmãos, que os irmãos possam me acompanhar na leitura. Gálatas 2, do 11 até o 14. Meu foco é terminar o versículo 11 e começar o verso 12. Aí que a gente possa trazer várias aplicações para as nossas vidas, que Deus possa falar aos nossos corações. A palavra de Deus nos diz assim, Gálatas capítulo 2, dos versos 11 ao 14. Eu gostaria de ler que os irmãos acompanhassem. Vai estar na mesma versão, Nova Almeida atualizada, que está exposto aqui no Data Show. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhes face a face, porque havia se tornado repreensível. De fato, antes de chegarem alguns de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo o da circuncisão. E também os demais judeus se fizeram hipócritas, juntamente com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas, na presença de todos, se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Amém? O que é que a gente vai ver aqui nesse texto? Que o apóstolo Paulo, ele vai trazer logo no verso 11 aqui, um verbozinho chamado resistir-lhes, no verso 11. E esse verbo aqui é um verbo de oposição. Então, o apóstolo Paulo foi contra o modo de agir do apóstolo Pedro. Por quê, pastor? Porque o apóstolo Pedro, naquele momento, estava trazendo o quê? Divisão para a igreja. E nós não podemos dividir, nós temos que juntar. É tempo de andarmos juntos, é tempo da igreja viver junto, em harmonia, em unidade, em novidade de vida. Por isso, a confrontação. Então, é um verbo de oposição. Resistir é um verbo de confrontação. Ele não só resistiu ao apóstolo, como ele confrontou a atitude do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, mais velho do que Paulo, e foi exortado, foi admoestado naquele momento. Então, às vezes, meus amados irmãos, vai ter momentos nas nossas vidas que nós vamos
ter que ser advertidos, admoestados, e sempre para o nosso bem. Admoestação é forma de amor. Quando Deus nos adverte, Ele usa quem? A sua palavra, Ele usa os nossos familiares, Ele usa os irmãos mais experientes da igreja. Para quê? Para trazer justamente essa admoestação. E a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, resistir, é uma palavra forte. É a mesma palavra que o apóstolo Tiago, irmão do Senhor, usou lá na sua epístola, quando ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Olha o verbo como é forte. Ele usa uma palavra, ele não tem temor de confrontar. Porque se a verdade do Evangelho, a gente tem que lembrar aqui o que era que estava em jogo. A verdade do Evangelho. O Evangelho não pode causar divisão, não. Ele tem que trazer unidade. Ele tem que trazer harmonia, sempre harmonia. Então o apóstolo Paulo, ele foi pontual. Ele tomou uma decisão de confrontar. Confrontar justamente o apóstolo mais proeminente, o apóstolo mais conhecido, um dos colunas da igreja. E mesmo assim, o apóstolo Paulo não deixou de ir até o seu irmão e falar com ele e confrontá-lo. O confronto sempre é, meus amados irmãos, para corrigir, nunca é para degredir a imagem de ninguém. Quando a gente confronta é para corrigir. O próprio Deus, lá no escritor de Hebreus, vai dizer que o pai que ama corrige. Quer saber o que é deixar, fazer o mal para um filho é deixar fazer o que ele quer. É não corrigir no momento certo. Meus irmãos, é um prejuízo terrível. Por isso que nós temos que corrigir, porque é um ato de amor. Quando for mais tarde, mesmo que doa, eles vão agradecer. Obrigado, meu pai. Obrigado, minha mãe, pelo Senhor, pela senhora ter me corrigido no momento certo. Então a correção, a admoestação, não é para degredir, não, é para corrigir, é para ajustar as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que fez isso face a face. Ele não usou outras pessoas, não usou outros meios escusos, não, ele foi diretamente. Aqui a palavra é olho a olho, de frente a frente, frente a frente. Eu fui pessoalmente, eu falei diretamente, não foi por fofoca, não foi por intermédio dos outros, porque aqui a igreja é assim, tem pessoas que, o que é que acontece? Em vez, o que é que Jesus diz? Se teu irmão pecou contra ti, vai até ele. Aí as pessoas às vezes vêm primeiro para o pastor, não, está errado. Vai até teu irmão, fala com ele, depois leve 2 testemunhas, se ele não ouvir. Aí depois é que traz para a igreja, para a gente corrigir. As pessoas invertem, fazem tudo diferente. Então o apóstolo Paulo fez isso com clareza, foi pessoalmente, não usou de não. Ele foi pessoalmente, diretamente até o apóstolo Pedro e falou, sem conspiração, literalmente, rosto a rosto, face a face, literalmente. Ele foi e falou. O que é que isso significa? Quando ele diz face a face, diretamente, pessoalmente, abertamente e corajosamente. São todos esses verbos, isso tudo está interligado. E é assim que a igreja deve agir. Porque às vezes nós temos o quê? Medo de quê? De falar. Medo que as pessoas se sintam mal com a nossa fala. E às vezes, através disso, nós estamos causando um mal maior ainda, porque nós não fomos, e às vezes a pessoa está indo para o abismo. E o que é que a palavra de Deus diz? Que um abismo puxa outro abismo, chama outro abismo. Por isso nós não podemos deixar de falar diretamente, pessoalmente, abertamente e corajosamente. É isso que tem que... O confronto tem que ser direto. E o apóstolo Paulo vai mais longe ainda. E ele foi publicamente, porque o erro de Paulo ali era público. Ele não quis expor Pedro, não. Ele queria simplesmente mostrar a verdade do Evangelho. Tá? E quando ele diz aqui, no finalzinho, ele vai dizer que ele foi face a face, resistir-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. No grego aqui, essa palavra repreensível esse ato do apóstolo Pedro era um ato condenável. Então o apóstolo Paulo estava o quê? Censurando ele. A atitude de Paulo não agradava, era uma atitude indigna, a atitude de Pedro. E Paulo foi até ele para confrontar. Então, toda vez que nós observarmos um irmão com uma atitude errada, nós temos que chegar até ele.
Pastor, como é que nós vamos ao nosso irmão? Sempre em amor. Sempre em amor. Sempre em amor. Toda vez, meu irmão, que um irmão estiver violando o Evangelho, quebrando a verdade do Evangelho, nós temos que corrigir. Nós temos que ir até ele e falar o que é certo e o que é errado. Por isso que essa palavra é repreensível. O ato do apóstolo Pedro era um ato condenado, era um ato a ser condenado. No grego é isso que significa, um ato condenável, era isso. Por isso ele merecia naquele momento ser censurado, admoestado, para que ele pudesse ser corrigido e voltar atrás. E o apóstolo Pedro, ele aprende com o seu erro. Ele era digno de repreensão, porque ele estava causando justamente divisão. Tá? Então, todo ato que for fora da palavra de Deus, quando os irmãos estiverem errando, ou até pecando mesmo, a gente tem que ir ao nosso irmão. É importante. Paulo não deixou de ser crente, tá? Por ir, e nem o apóstolo Pedro também deixou de ser crente por causa do seu erro. Não. Ele não perdeu a salvação. O apóstolo Paulo não está dizendo isso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o apóstolo Pedro teve um ato indigno e ele precisava ajustar o seu comportamento. Naquele momento ele precisava de um ajuste. Então não é porque ele perdeu a salvação ou que ele apostatou da fé porque ele deixou o evangelho. Não era isso. Não era isso. A questão era o ato em si, que era contra a palavra de Deus. No estudo passado, eu fiz uma pergunta retórica, né? Quando nós devemos confrontar o irmão? Quando é necessário haver o confronto? Tem algumas coisas que eu falei aqui, vou repetir novamente. Quando? Quando a verdade do evangelho está em jogo. Pastor, como é que nós corrigimos? Como é que nós confrontamos? Falando a verdade. Mostrando a verdade com as escrituras sagradas. Tá? Não é uma briga teológica, não. Ó. O que a palavra de Deus diz é isso. Quando o pecado é público e afeta a igreja, e afeta o irmão, o pecado público precisa ser confrontado, precisa ir até o irmão e confrontar o irmão, porque está afetando sua família, está afetando sua igreja, está afetando o seu derredor. Nós não podemos deixar, nem podemos nos calar, porque senão nós estamos sendo o quê? Nós estamos indo de contra a palavra de Deus. Nós estamos sendo contra o que a Bíblia diz. Nós temos que ir, ter coragem de ir. Tá? Quando há hipocrisia, os fariseus eram hipócritas, e naquele momento ali, a atitude de Pedro também era. Quando almas, quando vidas estão sendo prejudicadas, nós temos que ir até a pessoa e confrontar o irmão. O confronto é um ato de amor. O confronto é um ato de ajuste pessoal. Tá? Quando a glória de Deus está sendo comprometida, nós temos que ir e mostrar o que é certo. Como nós devemos confrontar? Diretamente. O apóstolo Paulo foi diretamente. Não é usando outras pessoas, através de fofoca, de terceiros, de e-mails, de WhatsApp, não, pessoalmente. Porque às vezes você manda uma mensagem e você esquece de uma vírgula, ou de uma interrogação, ou de uma exclamação, e a pessoa já pode entender errado. Então, como é que você vai? Você vai diretamente. O apóstolo Paulo fez isso, foi diretamente. E a gente tem que ir com um objetivo. O objetivo é de trazer de volta aquele que errou. Não trazer uma palavra de condenação, porque as pessoas geralmente olham com um olhar de condenação para as pessoas. Não é isso. A intenção é corrigir, é ter coragem para trazer o irmão de volta. O que Jesus sempre quis era isso. Era isso que Jesus fazia nos confrontos com os fariseus, os próprios fariseus. Eles queriam que aqueles homens hipócritas mudassem de rota, de direção, se convertessem. E é isso, nós temos que falar com clareza. Não adianta ter medo. Não, eu acho que é isso, alguém me contou, me falou, vira uma fofoca, vai virar uma intriga. Tá? Então a gente tem que ter cuidado. Por isso tem que ser face a face, pessoalmente. Pessoalmente, o confronto sempre é isso. Então, quem deve ser confrontado? Todo e qualquer um dentro da igreja. Líderes não têm imunidade, não tem. O pastor não tem imunidade. Se o pastor estiver errando,
Chega até o pastor, pastor, é isso, isso e isso. Não existe privilégios dentro da igreja de Cristo, não. Nem tempo. A pessoa às vezes tem 70 anos, 80 anos em amor. Eu vou porque eu amo, vou corrigir porque eu amo. Então não há infabilidade dentro da igreja evangélica. Pastores são corrigidos, homens e mulheres, líderes de Deus, pode ter retórica, pode ter o que tiver. Então, sempre tem que ser corrigido. O evangelho, meus irmãos, aqui, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que o evangelho ele é inegociável. Não tem como negociar o evangelho. Tá? Não tem. O evangelho é inegociável. Não tem como a gente negociar. A gente não pode acrescentar nem tirar nada desta palavra. Por isso que o confronto é para correção. É uma forma de amor. Muitas pessoas se sentem afrontadas. Por quê? Porque estão erradas, querem continuar no pecado e não querem ser corrigidas. Então o confronto se torna uma afronta. Aí quando você inverte isso, é perigoso. Muito perigoso. E o araripinense, ele é mestre. Em quê? Na finura. Pense no povo fino, meus amados irmãos. Falou alguma coisa, não, ele já leva para o pessoal. Não é uma correção, é um ato de Deus nos corrigindo. E as pessoas pensam que é pessoal. Já até disseram, pastor, você está sabendo alguma coisa da minha vida? Que a pregação foi toda para mim. Eu disse, louvado seja Deus. Que lhe impactou. Não fiz para você, eu fiz primeiro para mim. Fiz primeiro para mim, que a primeira pessoa que leva a lapada, justamente é o pastor. Que eu prego 10 vezes para mim antes em casa. Depois para trazer para vocês. Né? Lendo, relendo, estudando, fazendo a exegese do texto, compreendendo para que eu traga tudo redondinho para vocês aqui. Então, qual o padrão de confrontação? A palavra de Deus, sempre usando a Bíblia. Tá? Sempre a palavra de Deus. Nós vamos com a palavra na mão. Com a palavra de Deus. Deus quer isso para a tua vida. Por isso que nós devemos ser admoestados, sim. Encorajar. Tem que haver esse confronto nas nossas vidas, porque nós somos meio teimosos, meus irmãos. Nós somos teimosos. Somos crentes, mas ainda nós temos aquelas inclinações às nossas paixões. Por isso, a correção é para restauração, através da sã doutrina. A admoestação também pode vir através do irmão. Tem irmãos zelosos aqui nessa igreja. Os irmãos que querem o bem da igreja. Quando o irmão chegar, uma irmã chegar para você, para lhe corrigir, é um ato de amor, é zelo. É zelo. Pode ter certeza que é zelo. Quando a pessoa chegar para você e falar, o caminho não é esse. O caminho é esse. Retorne. É um ato de amor. Porque bajular é mais fácil do que ir e confrontar. Falar a verdade. O apóstolo Paulo falou, mesmo Pedro sendo coluna da igreja. Eram os 3 colunas da igreja, Pedro, Tiago e João. E o apóstolo Paulo não deixou, não foi omisso. Nós não podemos ser omissos. Não podemos, não podemos. Tá? Se a pessoa estiver se desviando do caminho, nós vamos até ela. A admoestação para alertar. Tá? Se a pessoa estiver pecando, se afastando da fé, nós vamos até ela. Deus usa líderes espirituais zelosos. Deus usa irmãos zelosos, irmãs zelosas, para falar aos nossos corações. E a Bíblia mesmo fala que nós temos que advertir uns aos outros, admoestar uns aos outros. Tá? E também Deus, Ele nos admoesta, através da sua palavra. Estudo das Escrituras, através da oração. O Espírito Santo que habita em nós, trazendo, direcionando a sua igreja para que haja o quê? Mudança de curso, mudança de rota. A intenção sempre é que nós possamos ir, se estivermos no caminho errado, retornar, mudar de caminho. A intenção é essa. Nunca é degredir, nunca é humilhar a pessoa. Não é para humilhar, não. O objetivo final é restauração. É trazer um renovo no coração da igreja. Não é humilhar. Porque às vezes a pessoa também não sabe ir. A forma de falar é errada. O tom da voz é errada. Aí você já perde a pessoa. Em vez de ir com amor. E também as pessoas, os dois lados, né? Nem a pessoa é humilde, nem a que foi, nem a que recebe. Então, por isso, o cuidado. Sempre o cuidado.
Se nós formos, meus amados irmãos, admoestados, nós nunca devemos nos escandalizar. Ao contrário, nós devemos agradecer e entender qual é o objetivo de Deus nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo chega agora no verso 12. Verso 12, olha o que é que ele diz aqui no verso 12. Verso 12, meus amados irmãos, para a gente dar continuidade. Ele diz assim, verso 12. Olha o que é que ele diz. De fato, antes de chegarem, alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo-os da circuncisão. Pedro inicialmente vivia, com os irmãos, estava lá. É interessante que o apóstolo Paulo tinha ido até Jerusalém e agora Pedro vai até Antioquia, que é a cidade onde começou o desenvolvimento do cristianismo. É através dessa cidade que essa igreja ela bancou a primeira viagem missionária de Paulo. E o apóstolo Paulo começou a desbravar, andar, caminhar a partir de Antioquia. E o que era que o apóstolo Pedro fazia ali? Eu acho que ele estava dando um reforço espiritual no trabalho de Paulo, porque ele era um coluna da igreja. E ele participava das reuniões, comia com os irmãos, com os gentios. Só que na cultura judaica, você comer com um gentio era considerado um sinal de contaminação cerimonial. Havia tudo isso na lei de Moisés. Só que quando Jesus veio, Jesus quebrou todas essas leis cerimoniais. O sacrifício único e perfeito de Cristo quebrou tudo isso. E o apóstolo Paulo sabia disso. O apóstolo Pedro. Olha o que ele diz. De fato, antes de chegarem, ou com efeito, antes de chegarem. Paulo agora, ele detalha o comportamento momentâneo, mas problemático de Pedro. Havia um problema ali, porque ele comia, mas quando viu os outros irmãos chegar, o que foi que ele fez? Começou a se separar, começou a dividir e procurar um grupo específico, que era o grupo dos judeus. E ele vai dizer que chegaram alguns da parte de Tiago. Eu não vou entrar nisso aí, porque há alguns debates se eles eram verdadeiramente vindo da parte de Tiago ou se eles estavam dizendo que eram, porque tem alguns textos interligados lá em Atos que diz justamente ao contrário, que Tiago vai dizer que alguns usavam o nome dele. Aí a gente não sabe, mas isso não importa. O que importa é que justamente o apóstolo Pedro, ele estava o quê? Se separando. Olha o que ele diz aqui. Comiam com os gentios, quando porém chegaram, começou a afastar-se. Ele começou a afastar do grupo dos gentios. Sair da presença devagarzinho, sorrateiramente, desconfiado. Aquelas pessoas, tem dentro da igreja, não, eu só ando com alguns e com outros não. Era isso que estava acontecendo. O apóstolo Pedro, naquele momento ali, ele não estava tendo sabedoria nenhuma. Ele estava justamente dividindo a igreja. E interessante que o apóstolo Pedro estava indo contra tudo o que ele falou. Porque o apóstolo Pedro foi o primeiro a pregar aos gentios. Pregou a Cornélio. O primeiro a pregar no Pentecostes. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a casa de Cornélio. Então ele comia com os gentios. E esse verbo comer é como se ele dissesse, sempre ele estava junto com os gentios. E a gente traz, só para fazer um parênteses aqui, para a gente mostrar a importância da igreja estar junto. O que era que fazia a igreja primitiva? Andavam juntos, comiam juntos. Hoje a igreja tem que fazer a mesma coisa. Nós temos que ter encontros de igreja, nós temos que ter essa unidade, essa comunhão no partir do pão. Hoje nós temos a ceia do Senhor, que é um ato importante na igreja, que é um ato de comunhão. É um ato onde nós celebramos a ressurreição de Cristo, a ceia do Senhor. Em Atos dos Apóstolos a gente vai ver, partia o pão de casa em casa, orava de casa em casa. A ceia do Senhor era celebrada como a festa ágape, a festa do amor. Então, tudo isso, quando ele vai falar que comiam juntos, é um sinal de comunhão. É um sinal de aceitação completa, mostrar que Deus não faz acepção de pessoas dentro da igreja. Não é que a gente não vai ter amigos mais chegados do que outros, não é isso. Até Jesus tinha Pedro, João e Tiago que andavam com ele. Mas é a questão de não ter acepção de pessoas quando a gente
parte o pão junto, come junto, aceitação completa, igualdade social. A igreja não há acepção de pessoas, não existe o maior ou o menor. Deus, ele olha igualmente para cada um, não faz acepção de pessoas, nós somos iguais diante de Deus. E isso é um sinal de que de unidade, de fortalecimento da igreja, quando a igreja come juntos, quando a igreja anda junto, quando a igreja reparte as coisas juntos, uns com os outros. A gente conversando aqui, porque se a gente não andar junto, o que é mais fácil? Quando eu ando mais junto com as pessoas do mundo, é mais fácil as pessoas do mundo me influenciar do que eu ser influenciar, do que eu ser um influenciador. Então nós temos que estar juntos uns com os outros. Aí sim, para quando a gente estiver no nosso ambiente de trabalho, nós possamos influenciar outras pessoas. Somente assim. Meus irmãos, se não for assim, pode ter certeza, o irmão que deixa de congregar, que deixa de estar no meio do povo de Deus, está fadado literalmente a cair. Porque foi que caiu, Giliardi? Falta de unidade. Falta de vida em comunidade, vida com Deus. Por isso que cai. Por isso que cai. Então havia tudo isso, havia a lei, que nós chamamos a lei dietética, né? Mas só que Jesus veio e cumpriu tudo isso. Cumpriu tudo isso. Tá? Os gentios eram vistos, os gentios, os não-judeus, na lei como homens e mulheres imundos que se misturavam. E essa questão de Deus, no começo, ele queria o quê? Causar o quê? Separação. Ele queria justamente trazer separação. Então, o que é que a gente vai ver até hoje? Tá, gente? O que é que nós temos que fazer? No meio, onde nós estamos no mundo. Nós não somos do mundo. Por isso, nós temos que influenciar. Nós temos que ser sal e luz. Mas a questão da santidade, da separação ainda continua hoje. Tá? É só você ver um casamento, a gente fala direto aqui para os jovens, na questão do jugo desigual. Não é a questão que a gente já está casado, depois virou crente, não, mas quando a pessoa casa com uma pessoa que não é crente, tá? Que já conhece o Evangelho. O apóstolo Paulo diz lá, tem tudo para dar errado. Que a pessoa, às vezes a mulher, né, a gente vai orientando as meninas aqui na igreja, às vezes ela diz, não, ele vai se converter. Só Jesus. Quem converte é o Espírito Santo, o perigo. Então a questão da separação é justamente disso, para que você não sofra futuramente. O que é que a gente vai ver também, quando ele fala aqui sobre isso, que os gentios, os alimentos deles eram consagrados a demônios. Então toda a oferenda era oferecida a demônios. Olha como é preocupante. A idolatria deles era um sinal de oferenda a demônios. Eu vou mostrar isso a vocês. Coloque bem aqui, por favor, Lucas. É Deuteronômio 32, 17. Por isso que havia isso, Deuteronômio 32, 17. Olha o que ele diz. Ofereceram sacrifício a demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Então, toda oferenda, todo sacrifício do povo gentil naquela época era oferecido a demônios. E o apóstolo Paulo vai falar isso, capítulo 8, 9 e 10, principalmente no versículo 10, que a idolatria dos gentios, quem oferece sacrifício a demônios. Por isso que Deus, ele separa seu povo. Separa seu povo. A separação ainda continua hoje. Porque Deus, ele quer que seus filhos continuem o quê? Puros. A purificação, sinal de santificação, sinal de separação. Então, tudo isso estava em voga. Só que Deus, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o que era que Pedro ainda levava tudo isso em conta? Não, toda a lei cerimonial foi cumprida por Cristo Jesus. Então, o próprio Jesus disse a Pedro, né? Vai lá, Pedro, quando ele vê o lençol, as 4 pontas do lençol lá, mate e come o animal, para dizer que todos os animais tinham sido purificados por Deus. Então não havia mais impureza, não. O que havia ali do apóstolo Paulo, ali no verso 12, coloca ali, Lucas, no verso 12, justamente era
que ele estava se afastando. Olha o que é que ele diz aqui, se afastando. De fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se. Era um sinal de divisão. Tá? Começou a dividir justamente a igreja. E a igreja não pode ser dividida. A igreja tem que ser o quê? Unida. Então, era isso que estava acontecendo. A atitude de Paulo ali, a atitude de Pedro, era uma atitude que precisava ser corrigida pelo apóstolo Pedro. E as nossas atitudes também, meus irmãos. Quando nós fazemos o que não agrada a Deus, nós temos que ser corrigidos por irmãos, por pastores fiéis, por crentes fiéis. Né? A gente vai ver que chegaram, né? Houve um medo da parte de Pedro. Quando esses irmãos chegaram, quando porém chegaram esses irmãos, Pedro teve medo, o perigo do medo. O crente ele não pode ter medo mais, porque Cristo já venceu por nós. E Pedro naquele momento teve medo. Quando porém chegaram, começou a afastar-se. Por quê? Porque ele teve medo. Teve medo desses irmãos que vinham da parte de Tiago. Teve medo. E ele começou a se afastar. O verbo aqui, afastar, é se recolher aos poucos. Se retirar aos pouquinhos. Tá? Se retirar. É um processo gradual. Ele começou a se afastar aos pouquinhos. Na primeira fase, né, começou o desconforto. Ele começa a se afastar dos irmãos ali. Depois vem sair do meio das refeições dos irmãos. E finalmente o que é que ele faz? Se separa. Separou-se. Nós não podemos, meus irmãos, ser separatistas dentro da igreja. Não. Não existe coisa pior daquele que separa uma igreja. Não existe. Nós temos que trazer unidade para a igreja. E Pedro, naquele momento, se separou-se, justamente. Então, ele começa com os atos. Ó. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se, momentaneamente, né, de fininho. Aí, depois, ele, literalmente, se separou. Ele deu esse espaço, né, separou-se, compromisso de sair do meio daqueles homens. Que eram homens de Deus, que eram homens que já tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Separou-se, o verbo aqui é dividir, literalmente, no grego. Paulo estava sendo um separatista. Paulo estava se distanciando. Ele se afastou, recuou, começou a se afastar, recuar, e agora ele separa, se separar. Tá? Às vezes a separação como ato positivo, mas a separação de divisão é um ato condenável diante do povo de Deus. Né? A gente vê essa mesma palavra usada como modo positivo, quando o próprio Espírito Santo vai dizer lá em Atos, separa-me para mim, Barnabé e Paulo, porque era um momento de separação para a grande obra de Deus. Era diferente aqui dessa atitude errônea de Paulo. O próprio Espírito Santo separou Paulo e Barnabé. Então era um momento diferente. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 1, que ele foi separado desde a fundação do mundo para pregar o Evangelho. E aqui mesmo, em Gálatas, você está em Gálatas aí na sua Bíblia, ó, Gálatas 1, versículo 15, olha o que é que diz aí, 1,15. Olha o que é que ele diz, gente, ó. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem, ó, revelar, verso 16, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui imediatamente consultar outras pessoas. Então essa questão dessa separação aqui é boa, porque foi separado para pregar o Evangelho. Antes dele nascer, nós somos o povo separado de Deus, antes da fundação do mundo. Eu amo essa palavra, tem pessoas que brigam por ela. Eu amo, né? Deus separou desde o ventre da nossa mãe, antes da fundação do mundo. Tá? Agora tem um lado negativo, né? Onde justamente o que é que Jesus disse? Ó, virá um tempo onde eu vou separar os bodes das ovelhas. Essa separação é boa para quem é as ovelhas de Cristo, mas para os bodes, julgamento. Então a gente tem que ter cuidado, tá? A questão de separar. E aqui Pedro estava sendo um separatista.
Aquele que separava teve um momento para dividir. A separação era negativa ali. Quando Pedro justamente diz aqui no verso 12, Lucas está ligeiro hoje, não precisa nem pedir para voltar. Começou a afastar-se e por fim separou-se, temendo, tendo medo, temendo da circuncisão, criando justamente um cisma, criando uma divisão social, criando uma divisão espiritual dentro da igreja. Isso estava acontecendo na igreja de Corinto. Não era a primeira vez que Paulo tratava disso. A pior coisa que existe são divisões, grupinhos dentro da igreja. Né? E lá em 1 Coríntios havia 4 grupos. Os de Paulo, os de Pedro, os de Apolo e os de Jesus. O pior é os que eram de Jesus. Porque eles pensavam que podiam fazer tudo. Eram os libertinos. Eu tenho que explicar isso. Né? Eles diziam, eu sou de Jesus para viver do jeito que eles queriam. Não queriam viver em santidade. Eram os piores que tinha, como diz Augusto Nicodemos. Eram os piores, porque era o grupo. Então, grupos dentro da igreja, grupinhos para dividir. Não era grupo de oração, grupo de confraternização, grupo de estudo. Não, era grupos que dividiam. E quem divide a igreja é filho do diabo. Né? O que é que Deus vai dizer? Que 6 coisas Deus odeia e 1 ele abomina. E é justamente os separatistas que ele abomina. A abominação vem de Deus. Então o apóstolo Pedro aqui estava tendo uma atitude errada e precisava ser corrigido. Tá? Ele queria voltar às práticas judaicas naquele momento, como se a obra de Cristo não fosse suficiente. Tá? Porque ele estava com medo. E por fim separou-se temendo. O medo pode paralisar a igreja. O medo pode causar cisma dentro da igreja, separação. E nós não vivemos mais com medo, não. Cristo já venceu por nós. Tem até aquela música que Giliardo costuma cantar aqui, eu não sou mais escravo do medo, não. Nós somos filhos de Deus a saber. Temendo. A questão de Pedro foi o medo desses irmãos. Não era uma convicção teológica, não. Ele foi separatista porque ele havia medo. Olha o perigo do medo, do temor do homem. Coloca bem aqui, Lucas, para a gente ver alguns versículos. Provérbios 29 e 25. O que é que diz? Provérbios 29 e 25. Ó. Quem tem medo dos outros ou de homens, cai numa armadilha, mas o que confia no Senhor está seguro. Que texto, né? Texto lindo, é isso. Nosso objetivo não é o medo. Nós não tememos, temor só a Deus. E ele temia homens, temia os da circuncisão, como está lá no verso 12. Tá? Os judeus, provavelmente judeus cristãos. Então o apóstolo Paulo ele está justamente quebrando essa hipocrisia do apóstolo Pedro. Do que o apóstolo Pedro tinha medo. Às vezes, os mesmos medos que nós temos. Críticas. Nós não devemos ter medo dos críticos, meus irmãos. Tem pessoas que, às vezes, é crente e tem medo dos críticos, das críticas. Não. Se a gente for viver pelo medo das pessoas que vão nos criticar dentro de casa, no ambiente de trabalho, nós não vamos nem viver. Nós não devemos temer os legalistas que nos criticam, não. Tem pessoas que vão nos acuar com críticas, e a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo porque eu sou pastor, porque eu tenho uma reputação como Pedro tinha, não. Às vezes as pessoas têm medo da rejeição social, porque há ainda hoje com os crentes uma rejeição. É crente, não vou chamar mais para isso, não. Não se preocupe. Quem mais lhe ama é Deus, quem mais lhe conhece é Deus quem está nos céus. Não se preocupe se você não está recebendo os mesmos convites que recebiam antes da conversão. Porque algumas coisas vai mudar mesmo. Porque o modo de falar já é diferente, de se vestir, de se comportar. Então nós não devemos temer a rejeição social, não, de forma nenhuma. E é até possível perseguição que vai acontecer. Às vezes começa, meus irmãos, sorrateiramente, no meio da família. No meio da nossa família. Tá?
Então, tudo isso aqui traz uma ironia, porque o apóstolo Pedro, ele foi o primeiro a pregar os gentios. E o apóstolo Pedro, naquele momento, ele teve o deslize. Imagine nós, por isso nós temos que vigiar e orar cada dia. Cada dia mais, um povo que ora e vigia. Um povo que ora e vigia. Um homem como Pedro, coluna da igreja, teve os seus deslizes. Pedro, o homem que fez a declaração: para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Naquele momento estava sendo o quê? Hipócrita. Pedro que argumentou contra o concílio. Foi Pedro e Tiago no concílio. Não, os gentios não precisam circuncidar. Bateram de frente com os homens. Mas naquele momento houve o quê? Um vacilo de Pedro. Então nós temos que ter cuidado, porque o medo ele pode ser algo destrutivo no meio da nossa casa, no meio da nossa família, na nossa vida espiritual, meus irmãos. Por isso que nós não podemos temer o homem. Jesus disse: só o homem ele pode matar o corpo, mas a alma é minha. A alma vai para o céu e depois o corpo será restaurado junto com a alma. A gente leu aí em Provérbios. João vai dizer assim, muitos crerão, mas não o confessarão. Por quê? Porque amam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso é verdade. Muitas pessoas não vão confessar Jesus Cristo, porque preferem a glória humana. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas. Eu gosto de pegar Gálatas porque ele, capítulo 1, verso 10, só para a gente ver novamente o que é que ele diz. Paulo faz algumas perguntas retóricas. Paulo é muito inteligente. Capítulo 1, verso 10, para ele dizer que ele não procura agradar homens. Olha o que ele diz: por acaso procura agora o favor de pessoas ou o favor de Deus? Claro que é o favor de Deus, meus irmãos. O apóstolo Paulo está fazendo algumas perguntas retóricas já justamente por isso. Eu procuro a aprovação humana? Eu procuro agora o favor de pessoas ou o favor de Deus? A resposta de Deus. Aí ele diz agora: procuro agradar pessoas? Claro que não. Aí ele vai dizer: se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Meus amados irmãos, aqueles que procuram agradar pessoas nunca serão servos de Cristo. Paulo aqui é claro. Volta lá, por favor, no verso 10. Vou repetir novamente, que esse verso aqui é importante. Isso aqui vai dar um norte para as nossas vidas. Por acaso procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Resposta: o favor de Deus. É uma pergunta retórica que a gente já sabe da resposta. Ou procuro agradar pessoas? Não. A resposta é não. Aí o apóstolo Paulo vem com a resposta final: se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Não somos, não tem como ser servo de Cristo aquele que procura agradar homens. Não, nós procuramos o favor de Deus, de Deus. De Deus. O apóstolo Paulo vai dizer ainda lá em 1 Tessalonicenses: não para que agrademos homens, e sim a Deus. Vou colocar também esse texto. Coloque bem aqui, 1 Tessalonicenses 2,4. 1 Tessalonicenses 2,4. Olha o que é que ele diz. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de Ele nos confiar o Evangelho. Aí ele vai dizer: assim falamos. Aí não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Deus está provando o nosso coração. Como é que nós vamos agradar as pessoas? Pregando a palavra de Deus, para que pessoas sejam alcançadas, transformadas, restauradas, mudadas pelo poder do Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. A melhor forma de agradar a Deus é pregando o Evangelho da salvação. Não fazendo como Pedro aqui, que naquele momento estava sendo hipócrita. Foi um grande homem de Deus. Por isso nós trazemos para nós temos que cuidar. Para quê, pastor? Não cair na hipocrisia. Hipocrisia... Na Bíblia, a palavra hipócrita é atores. Nós não podemos ser atores da fé. Tem pessoas, meus irmãos, são atores da fé. Atores da fé. Diz que é uma coisa dentro da igreja, quando chega dentro da casa, está maltratando a esposa, não cuida dos filhos. Não, é totalmente diferente. É totalmente a hipocrisia, as máscaras, uma hora cai. Você não consegue sustentar. Não consegue sustentar uma vida de hipocrisia, porque Deus, Ele arranca as máscaras.
As máscaras caem. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Por isso, pastor, sempre falar a verdade. Quando um irmão estiver no erro, em amor, vá até ele. Minha irmã, caminho não está certo. Eu lhe amo, por isso eu estou lhe procurando. Por isso eu estou lhe procurando. Meu irmão, vá até seu irmão. Vá até seu irmão em amor. Não tenha medo. Não tenha medo. Pedro teve medo aqui. E caiu no erro da hipocrisia. Naquele momento foi hipócrita. Claro que nós passaremos por isso também. Tá? Vai ter momentos em nossas vidas que às vezes o mundo vai querer nos puxar para lá, para cá. Por isso nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Olhando para Cristo, para Cristo, para Cristo. Não tirar os olhos de Cristo. Não tirar os olhos de Cristo para nós não cairmos no erro da hipocrisia. No meio daqueles que usam máscaras. Um dia as máscaras cairão. Deus sonda os nossos corações. Tem pessoas que fazem algo fora da igreja e pensa que Deus não sabe. Deus sabe de tudo, meus irmãos. Sabe do nosso sentar, do nosso falar. Sabe quando a gente senta, quando a gente se levanta. Sabe quando a gente deita, quando fecha os olhos. Ele sabe de tudo. Até os números dos cabelos da nossa cabeça estão contados. Todos eles. Deus, Ele conhece o nosso interior. Ele conhece a nossa alma, Ele conhece o nosso ser, Ele sonda o profundo das nossas almas, Ele sonda os nossos corações. Por isso, nós não podemos cair no erro. O apóstolo Pedro aqui, o erro era justamente o erro momentâneo da hipocrisia. Foi admoestado, foi confrontado, mudou, grande homem de Deus. 1º, 2º, 3º Pedro escreveu, grande homem de Deus, conforme os pais da igreja, foi crucificado igual a Cristo, e ainda pediu àqueles que foram crucificar ele, não sou digno de ser crucificado como meu Senhor, quero ser crucificado de cabeça para baixo. Colocaram a cruz de cabeça para baixo e ele de cabeça para baixo, conforme os pais da igreja, e foi crucificado. Houve a lição, houve a mudança. Por isso nós temos que permanecer, não ter medo do erro, não temeremos homens nenhum, ao contrário, nós tememos aquele que está no céu, temor e tremor, diante daquele Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse nós tememos. Dá tempo de fazer 2 perguntas, ou afirmações, ou confirmações do que foi falado. Dia da quarta-feira podem fazer. Não vão perguntar as perguntas difíceis que o Lucas gosta de fazer, não. Ele fez aqui um dia que só a misericórdia de Deus. Lucas? Hoje não tem nenhuma. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma confirmação sobre o texto? Larissa? Larissa fez aí difícil aí no dia no dia do pastor Hélio. Por isso que eu estou olhando para você, Larissinha. Ninguém, então todo mundo ficou sabendo de tudo, né? Graças a Deus. Vamos orar em nome de Jesus, então, para que a gente possa ir para os nossos lares e que essa palavra possa ser aplicada no teu coração, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amado visitante, sabendo que quando Deus ele nos confronta é para o melhor em nossas vidas. Ele quer sempre o melhor. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te bendizemos. Somos gratos, ó Deus, pela Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos mostra, o Senhor tira a venda dos nossos olhos, para nos mostrar, ó Deus, o caminho certo a seguir, para que nós não venhamos, ó Deus, a nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos estar com os olhos fixos no Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que começou e aquele que vai finalizar a boa obra em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra tão profunda. Ó Deus, como diz aqui em Gálatas, a Tua palavra que penetra nos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque nós temos ela como nossa regra de prática e fé. E é por ela que nós vivemos, e é por ela que nós existimos, e é por ela que nós somos conduzidos como igreja do Senhor. A Tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz, que é penetrante, ó Deus, em nossos corações. Que o Senhor continue falando, ó Deus, profundamente, através da Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, fale conosco, ó Deus,
tirando, ó Deus, qualquer venda que esteja nos nossos olhos. Que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações, para que se nós estivermos, ó Deus, em alguma rota errada, que o Senhor converta os nossos caminhos e nos traga de volta, ó Deus, para o caminho correto. Porque só existe um caminho, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade e é a vida que nos deu vida. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Abençoe, Senhor, cada um, ó Deus, desses que se fazem presente aqui hoje, aqueles que nos assistem também, ó Deus, pela Piba Live. Abençoe, Senhor, a tua igreja, abençoe, Senhor, a cada um, ó Deus, os visitantes que estiveram aqui hoje. Que essa palavra, ó Deus, penetre nos seus corações, trazendo, ó Deus, restauração, mudança de vida, ó Deus, fazendo o principal, ó Deus, que é convencê-los, ó Deus, através do teu Santo Espírito, como foi falado aqui hoje, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, nós cremos no teu agir, cremos no teu poder, cremos que o Senhor está fazendo grandes coisas, ó Deus, no meio da tua igreja, e sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas, nada foge do teu controle. A tua palavra diz, ó Deus, que não cai uma folha do pé de pau, ó Deus, que não seja da tua vontade, nem um passarinho do céu, que todos os cabelos das nossas cabeças estão contados, cada um deles. Por isso nós sabemos, ó Deus, entregamos completamente as nossas vidas, ó Deus, diante de ti nessa noite, para que o Senhor conduza a nossa história, dia após dia. Obrigado, Senhor, por essa noite. Nos leve em paz para os nossos lares, no nome santo e poderoso de Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos abençoe.